Olá, esta é a questão número 11, referente ao vestibulinho da ETEC do ano de 2022. O tema será distância entre os pontos. Antes de iniciar a aula, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais e divulgasse, compartilhasse o vídeo, usasse a parte de comentários caso tenha alguma dúvida, para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas interessadas nos temas do vestibulinho da ETEC. Bom, e aí antes de iniciar, eu vou deixar o link da descrição do vídeo para vocês se aprofundarem nos temas que essa questão exige. É um tema que geralmente não cai na ETEC, mas caiu nesta questão aí que, pegando como base o ensino público, geralmente aprende isso no terceiro ano do ensino médio. E aí o vestibulinho da ETEC tem essa parte de ter algumas habilidades do fundamental, então é um tema um pouquinho diferente, mas vamos lá. Bom, a questão 10 tinha uma situação, né? A gente tinha que ler o texto para responder a questão 10 e 11. E aqui a segunda parte da questão que envolve mais ou menos o mesmo tema. Então, olha lá. O texto. Júnior optou por se mudar para a cidade de Boituva. E nas proximidades de um centro de treinamento está representado pela letra T maiúscula. Nesta cidade, ele encontrou algumas opções de imóveis que denominou como as letras A, B, e C e D. São 4 opções. Além disso, ele descobriu que o ruído gerado pelas aeronaves do centro de treinamento podia ser ouvido em uma região com o centro em T e o raio de 6 km. Raio, lembrando, né, a ideia de círculo aqui, né, a distância do centro até a borda desse círculo, certo? Ao representar esses imóveis e o centro de treinamento em um plano cartesiano, o plano cartesiano é o eixo de coordenada x e y. Tá? E os pontos nós lemos com a representação, a letra geralmente maiúscula, coloquei um P aqui, abreviação de ponto. Primeiro a coordenada de x, depois a coordenada de y, logicamente uma ordem alfabética, cujos eixos têm escalas em quilômetros, está escrito errado, mas vamos seguir o baile assim mesmo. Ele obteve as coordenadas, aí está lá o T, que é o centro de treinamento, a coordenada 0 e 0. O que significa isso? Se a gente fazer o gráfico, a gente tem que marcar esse ponto no x igual a 0 e y igual a 0 também. O ponto A, 0 e 7, ou seja, a gente vai representar o ponto X em 0 e o Y em 7. O ponto B, 1 e 6. Então, o X seria o valor 1 positivo, e o Y, 6. O ponto C, 2 e 5, X é igual a 2, Y igual a 5. E o ponto D, o último ponto, X igual a 3 e Y igual a 4, certo? E aí quer saber o seguinte, a questão. Com base nessas informações, os imóveis que estão fora da área de ruído, ou seja, distantes daqueles 6 quilômetros que ele falou aí no exercício, são os imóveis, aí tem lá 2 opções, certo? Bom, tem várias maneiras de se fazer esse exercício. A gente pode fazer eliminando as alternativas. E para complementar um pouquinho a ideia, eu vou usar o Teorema de Pitágoras para calcular uma dessas distâncias que está representada aí, tá? Então o que eu fiz aqui? Ó, eu representei no plano cartesiano o que ele falou, os pontos que ele falou. Começando pelo ponto T, 0 e 0, tá? O ponto A, 0 e 7, o ponto B, 1 e 6, o ponto C, 2 e 5, o ponto D, 3 e 4. Já de cara a gente já percebe aí a distância entre os pontos, vai ficar em dúvida só em um ponto aí. Mas o que esse círculo aqui está representando? A área de ruído que foi falado no exercício. Repara que a distância do centro
até a borda é 6 unidades, no caso está representando quilômetros. E já de cara a gente percebe que o imóvel representado pela letra A está fora dessa área de ruído. Porque se você pegar do centro até a distância do ponto A é 7, no caso 7 quilômetros. Então a gente percebe que as alternativas que não tem o A errada, né? Porque ele quer saber os imóveis que estão fora da área de ruído. Então a gente pode eliminar a alternativa D e a alternativa E dessas hipóteses aí, tá? Sobraram A e B, A e C e A e D para a gente representar. Ora, no desenho fica bem claro, né, que os imóveis C e D eles estão dentro da área de ruído, porque toda essa área aqui do círculo está dentro da área de ruído, tá a distância menor do que 6 quilômetros, tá? Então a gente percebe que o D, né, e o C estão dentro da área de ruído, sobra só o A. E o que eu vou fazer? Vou aplicar o teorema de Pitágoras para calcular esta distância aqui, para ver se ele está maior do que 6 quilômetros no caso aí. E aí eu vou usar o teorema de Pitágoras, né? Esse triângulo aqui é o triângulo retângulo, a gente pode aplicar, vou chamar essa distância aqui de x, tá? E aí eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto é mais ou menos essa distância. Bom, a gente tem a base desse triângulo aqui que mede 1 unidade e a gente tem a altura dele que mede 6, certo? De 0 a 6, de 1 a 0, tá? E aí a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir qual é essa distância. Então o teorema de Pitágoras diz que se eu pegar aquela medida x elevado à segunda potência, vai ser igual às outras duas medidas também elevadas à segunda potência, tá? Então vou resolver isso aqui. 6 elevado a 2 é 36, certo? 36. E 1 vezes 1 costuma dar 1. Então nós vamos somar esses dois valores aqui. Então eu vou encontrar x ao quadrado é igual a 37. E para descobrir aquela medida que eu chamei de x, basta fazer a raiz de 37. Não é? E a gente percebe que a raiz de 37 não é um número exato, certo? Mas a gente tem certeza que esse número aqui ele é um número que maior do que 6. Por quê? Porque a raiz de 36 é igual a 6, certo? E aqui vai ser um número maior do que, eu não sei qual número que vai dar, mas eu tenho certeza que esse número é maior do que 6 unidades. Aqui no caso, se a gente for fazer, é 6, alguma coisa, tá? Então, agora a gente tem certeza que aquele imóvel representado pela letra B, ele está fora da área de ruído, que deu um valor maior do que 6, no caso aí 6 km, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos, até!